Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nos prostramos. Não há um lugar mais alto para se estar do que aos teus pés, Senhor. Oh Deus. Dando glória a Deus, sem perder o foco, sem perder aí a comunhão com o Espírito Santo, amém? Quero fazer uma coisa aqui que está sendo jargão popular, né? Quero dar boa noite para os gospels e quero dar a paz do Senhor para os crentes. Amém! Ainda bem que ninguém gospel respondeu, né? Porque o gospel é aquela pessoa que faz tudo de errado. O crente é aquele que persevera na palavra do Senhor e a gente fica alegre com isso. Quando eu estava ali ouvindo o testemunho do nosso irmão Jonas, sempre eu mando mensagem e foi gerado em meu coração de mandar desafios semanais. Qual o propósito do desafio semanal? Que ele não fique somente na semana, tá? Que ele prossiga aí até que Cristo venha. E todos os desafios são objetivos, são coisas que crentes têm que fazer. O primeiro foi dar um grito: diga onde você está, Deus eu te amo. E eu recebi muitas mensagens, né, dizendo que foi bom, que algo que estava preso foi liberado, né, que a pessoa ficou mais aliviada. O Jonas me ligou, o pessoal olhou lá, né? Alguém me passou uma mensagem, falou: pastor, às vezes eu acho que você é louco. Eu falo: não sou louco não, às vezes, eu sou sempre louco, né? E o segundo foi, me lembrei, gente, foi de orar por 10 minutos por você mesmo, né? Não, por outra pessoa, depois para você mesmo. Fazer uma oração. Fazer uma oração principalmente para quem não é crente. E teve um que eu pedi para você orar 10 minutos para você mesmo. Sem pedir. Sem pedir, só agradecendo a Deus. Que oração complicada, né? Então é coisas que nós realmente temos que colocar em prática. E o último agora foi, durante essa semana nós estávamos sendo desafiados a não falar mal do seu irmão. E assim que eu mandei a mensagem, o Thiago estava do meu lado, eu recebi uma e falou assim: ah não, o meu prazer é soltar o veneno, é falar mal mesmo. Aí eu falei: misericórdia. Na verdade, era minha irmã, tá? Ela não é cristã ainda, mas eu estou evangelizando. E se for da vontade de Deus, eu creio que ela em breve vai estar ali se rendendo aos pés do Senhor. E receber mensagem é bom, irmão? Sim ou não? Sim. Enviar também é maravilhoso. Eu fico ali esperando receber mensagem. Amém? Então, pegue esse hábito de manda mensagem, você vai ver se funciona. Crie esse hábito de falar com o teu irmão. Aproveita e olha aí para ele, dá um belo sorriso para ele e fala assim: irmão, que bom que você veio. Estou mais feliz porque você está aqui comigo e juntos nós vamos cultuar esse Deus vivo e verdadeiro. Nós temos que aprender a nos relacionar com isso. Às vezes nós fazemos tudo e fazemos tudo errado. Quando nós temos a oportunidade de fazer o que é certo, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, nós não fazemos. Amém? Essa ministração, ela tem para 2 a 3 semanas que eu já estava ali orando. E Deus ele foi gerando muitas coisas em meu coração. E eu queria que você não ficasse chateado comigo de nenhuma forma, e nem constrangido, e nem com ninguém. Porque eu decidi mudar. Eu decidi que eles assumir uma postura desde quando eu aceitei a Cristo. E essa postura, e ela traz alguns constrangimentos. Uma postura de sempre falar a verdade. Quantos aqui são filhos de Deus? Agora eu vou perguntar de novo e você vai responder com convicção. Né, Gilman? Você viu ontem. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém! Glória a Deus. E quantos aqui ainda mentem? Não levante a mão em nome de Jesus. Se você, queridos, diz que é filho de Deus e ainda mente, você é filho do diabo. Não diz eu, a palavra diz, vai lá em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Nele não se encontra a verdade. E quando a Bíblia ela vem ao nosso encontro e confronta a nossa maneira de viver, tem que haver mudança. E eu decidi sempre falar a verdade. Ah, pastor, então eu não posso contar nem aquela meia verdade? Meia verdade é uma mentira completa. Ah, pastor, e se eu omitir alguns casos? É mentira. O cristão ele tem que falar sempre a verdade. Eu ligo para a casa da Simone meio-dia, e ela está com aquela voz de taquara rachada.
rouca. Falei, a paz do Senhor, Simone, te acordei. Ela, não acordou não. Mentiu. Então são pequenas coisas, queridos, que tiram o nosso foco. Então eu queria que você não ficasse chateado comigo. Tá? Que essa postura eu assumi, eu estou passando para vocês também assumir. E nem com ninguém que fala a verdade. O crente ele tem que estar preparado para ouvir, para falar a verdade. Lógico, agora pastor, vou rasgar o pé, vou falar tudo que... Não é isso. Você tem que saber falar. Sempre eu falei isso para os obreiros. Não é o que você fala, da forma que você fala, mas fale a verdade. E da mesma forma que você tem que estar preparado para falar a verdade, você também tem que estar preparado para ouvir a verdade. Então não fique chateado comigo. E aí eu meditando na ministração hoje, orando a Deus, pedindo a Ele se precisava acrescentar, mudar ou tirar ou alguma coisa. Na hora que eu abri a internet, o meu e-mail tinha uma mensagem. E eu vou ler para os irmãos, que tem tudo a ver. Algumas pessoas refletem o ambiente onde se encontram. Aquela pessoa camaleão. Se o ambiente é promíscuo, ela vai refletir promiscuidade. Se o ambiente é santo, ela vai refletir santidade. Outras a modificam esse ambiente, sempre por bem. As pessoas podem ser comparadas como termômetros ou termostatos. Os termômetros mostram apenas qual é a temperatura, enquanto os termostatos determinam a temperatura que o local deve ter. Nós, cristãos, fomos escolhidos por Deus para transformar os ambientes por onde passamos e por onde passarmos, e não para sermos transformados por eles. Fomos chamados para iluminar e não para sermos sufocados pelas trevas deste mundo. Fomos enviados para levar a salvação e não para sermos mais um perdido entre muitos outros. Fomos colocados no mundo para sermos termostatos e não termômetros. E aí eu comecei a refletir nesse meio, e ele tem em sua totalidade verdade. Às vezes nós somos crentes dentro da igreja. Quando nós colocamos o pé no mundo, nós viramos mundanos. A gente só fala que nível está a conversa. A gente muitas vezes concorda com a conversa, em vez de chegar lá e condenar. Não, está errado. Isso é falar a verdade. Não, isso não pode. A palavra condena. O meu Deus, Ele não se agrada com esse tipo. O termômetro, ele vai com todos. Simone, o que você está fazendo? Ó, show de bola. Aí vira as costas. A Simone não presta. Ela disse que é crente, mas estava no meio dos ímpios, concordando. Quantos são termômetros? Quantos aqui vão virar termostatos? Só 4, glória a Deus. Deus não precisa de multidão, Ele precisa de um que faça a diferença. Amém? Eu vou ser, queridos, esse termostato. Aguenta o coração aí. Como vivemos em um mundo moderno, não é errado acompanhar a sua modernidade. As tecnologias cada vez mais avançadas nos dão o conforto e a agilidade que precisamos para os nossos dias atuais. Certo ou errado? Vejam só, aquelas máquinas de escrever, quantos já fizeram curso de datilografia? Eu fiz, é horrível. As teclas são duras. Já fez, né? Agora, quantos já usaram? Quantos já usaram o curso de datilografia? Amém. Então você vê, olha como é que a modernidade ela é bem prática para nós hoje. Antigamente você tinha que fazer uma força para digitar, e quando você errava a tecla e passava o dedo bem no vão, aí doía. Era bem na cutícula. Eu fiz o curso de datilografia, apesar de não ser da minha época, mas eu fiz. Porque o pastor de vocês tem que ser eclético. Eu tenho que falar daquilo que eu já experimentei, não é? Então vejam só, aquelas velhas máquinas de datilografia hoje se transformaram em computadores. Não tão sofisticados como esse, mas melhores. Tablets. Com um toque você faz acontecer. Então a tecnologia, em certo ponto, ela é ótima para nós que vivemos neste século. As televisões de válvula, esse não é do meu tempo. Esse não é. Aquelas televisões horríveis que quando você ligava na tomada,
metade do quarteirão se apagava. Era 3 horas só para esquentar a válvula, o tubo de imagem, horrível. E você só assistia a programação atrasada. A Copa do Mundo acontecia 3, 4 meses depois, você ficava sabendo que era campeão. Não é? É verdade. Não é do meu tempo isso. Não conheciam? Eu li numa matéria, tá aqui. Eu li numa matéria. Então, esse tipo de televisão hoje virou TV de plasma, de LCD, em 3D, preto e branco, passou agora a ser transmitido em cores. E o detalhe, você pode assistir em tempo real. O cara faz um gol lá no Japão, você pode ver ao vivo. Antigamente não tinha nem telefone, hoje nós temos a internet. Se souber usar a internet para o bem, ela vai ser uma grande ferramenta para você. Mas se também não souber usar, ela pode te levar direto para o inferno. E por aí vai. Mas infelizmente não foram só as partes tecnológicas que se evoluíram. Não foram as novas técnicas que se sofisticaram. Infelizmente o pecado, apesar de ser o mesmo, ele também se modernizou. Ele evoluiu. A sua prática desacerbada ainda tentam destruir os princípios cristãos. E tem conseguido muito afetar aquelas pessoas que se dizem ser cristãos, mas que não estão alicerçadas na palavra de Deus. Em meio a tanta tecnologia, hoje você compra uma coisa, amanhã já está fora de moda. Hoje você compra um carro, amanhã já tem um novo lançamento. Hoje você pensa que é o último biscoito do pacote, né? Igual o pastor fala. A última bolacha do pacote. Amanhã já lança um outro produto. E você fica ultrapassado. Tem mais de 2.000 anos e nós ainda não conseguimos entender o que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. A palavra, ela se renova todo dia. E eu nunca vi, queridos, nascer algo para deixar isso aqui ultrapassado. A palavra ontem, ela vale hoje, ela vai valer amanhã, até Cristo voltar. Só que entra um lance interessante, nós não queremos nos aperfeiçoar na Bíblia. Que a palavra já existe, ela já está aqui. Só que eu não quero, pastor, me atualizar. É igual um programa de computador. Você baixa o software e de tempo em tempo você tem que fazer a atualização. E você assim faz. Só que o crente esquece de se atualizar na palavra de Deus. E entram os vírus. E fazem você perder a sua forma estimada. Abra a sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 2. Onde está, pastor? 1 João. Logo depois de Gênesis e um pouquinho antes de Apocalipse. Ah, pastor, mas se eu tivesse a minha Bíblia digital, o meu iPod tudo, eu acharia rápido. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Se modernizar, queridos, não é errado. Não estou falando aqui agora que vai ser errado, não. Eu estou falando que você pode se modernizar. Você não pode se mundanizar com as práticas que acontecem aí fora. Diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Essas coisas já vinham do tempo para trás, muito antes. Só que elas estão modernizadas hoje. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O mundo tem se transformado e algumas coisas continuam a mesma. Essas duas coisas, que é a soberba e a concupiscência, nos levam a desertos e nos aprisionam novamente ao pecado que nos afasta de Deus. Mas o temor no Senhor nos fará vencer os desertos, as lutas, as concupiscências e as provações. O temor no Senhor não é você. Não são as suas forças,
não é a sua sabedoria, não é a sua gama de conhecimento, não é porque você é merecedor. O Senhor te fará vencer. Isso tudo. E só nele, Deus, queremos encontrar essas coisas. E esse temor nos fará vencer enquanto estivermos vivendo neste mundo. Quantos aqui vivem neste mundo? Não precisa nem perguntar. Com certeza. Em Cristo venceremos todas as vontades e soberbas que há na nossa carne. Quantos aqui pendem para o mal, para fazer as coisas da carne? Se nós não estivermos em Cristo nós iremos fazer. A soberba que há na carne violentamente tenta nos impulsionar para o mal, tentam fazer com que eu e você volte ao mundo, volte à escravidão, perca a essência. Na aula de quinta-feira, no nosso núcleo de discipulado, o Ricardo trouxe um tema acerca de santificação. E ali a aula estava muito boa, estava interessante, nós estávamos polemizando o assunto, porque é bom aguçar o nosso pensamento. E de uma hora para outra, do nada, eu falei: alguém tem um espelho? Não tinha espelho. No meio de tanta modernidade, ninguém tinha espelho. Falei: alguém tem celular com câmera? Aí apareceu um celular com câmera. Eu coloquei a câmera na frente e falei assim: olha, nós temos que refletir Cristo, não o contrário. Quantos de vocês, olhando aqui, conseguem refletir a imagem de Cristo? Como se pelo espelho? Como Moisés? Quantos? E eu falei assim: eu não estou refletindo nem 1% daquilo que eu deveria refletir. E todos ali concordaram e também falaram mesmo. Teve um que bateu assim: não quero nem ver, né? Tá certo que o bichinho era bonitinho, mas ele ficou com medo de queimar o visor do celular. Mas eu fiz olhar, e o celular era bom, não queimou. Ô irmão, acusador, irmão. Quando me refiro ao mundo, me refiro ao vasto sistema de vida vivida nesse século. Lógico que totalmente deturpada e controlada por Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, se eu não tenho esse reflexo, se eu não olho, as pessoas não olham para mim e não veem Cristo, alguma coisa está errada. Eu estarei refletindo as coisas deste mundo. Posso resumir basicamente esse sistema em 3 partes, segundo já lemos em 1 João 2,16. O primeiro sistema, que é maligno, é a concupiscência da carne. O que é isso, pastor? São os desejos impuros, todo o teu pensamento mal, tudo aquilo, queridos, que você pensa que é impuro para Deus, a busca dos prazeres carnais e da imoralidade. Quando o teu pensamento for mal, quando a sua carne desejar os prazeres desta vida, a imoralidade, você está contaminado por esse sistema que é do maligno. Deus não te fez para isso. A concupiscência da carne nos incita a procurarmos a satisfação no prazer do pecado e não no Senhor. Quando eu peco, quando eu faço a minha vontade, querido, o sorriso vai de orelha a orelha. Eu vejo o Jerry sorrindo. Quem foi, Jerry? Deus é bom? Pecado é maravilhoso, irmão, você sabe o quanto. Então, os prazeres da carne vai nos levar a desejarmos isso. E a nossa satisfação, ela só vem depois que eu praticar esse pecado. Saciei minha carne. E Deus, irmãos, as coisas santas não me chamam muita atenção. Irmãos, vamos fazer um desafio da semana. Vamos ler Bíblia? Pastor, até eu queria, né? Mas eu estou sem tempo. Aí vem o mundo. Olha, vai passar um filme ali que é show de bola. Dá até nó nos olhos de tanto assistir. Esse eu vou. As coisas santas não me chamam a atenção. Vamos orar. Orar para quê, pastor? Deus já morreu, já rasgou o véu do templo, não precisa fazer mais nada não.
A oração é a única forma que você tem de se comunicar com Deus, que você tem de falar com Deus. Se você não ora, você não fala com Deus. Se você não fala com Deus, você está desguarnecido. E se você estiver desguarnecido, o sistema vai te corromper. E você vai fazer as vontades da carne. Mas o pecado, esse me consome e eu não ligo. Esse me mata, me leva para o inferno, faz eu me afastar de Deus, mas eu não me importo. O que importa é aqui, pastor. Satisfiz a minha vontade. Sou garanhão, sou macho. E as mulheres? Sou princesa. Fico com quem eu quero, pastor. Estou podendo. Daqui um dia eu vou ficar velho, pastor. Nada mais vai funcionar. Tudo vai ficar em cima, uma coisa em cima da outra. Os cabelos, pastor, que, os homens, não tem mais. Os dentes, pastor, que eu comia churrasco, hoje não tem mais. Sai com facilidade. Então eu tenho que aproveitar o prazer da carne e satisfazer os meus desejos. Cristo já tem muito tempo que eu estou vendo que ele vem. E não vem. Mas quando eu souber que ele vai vir, eu me arrependo logo e falo assim: Senhor, esse aqui. Hipócrita. E como a modernidade vem, logo encontramos até fórmulas ou jeito para se amenizar o pecado e satisfazer as nossas necessidades carnais. O povo tem jeito para tudo que é ruim, o povo dá jeito. Existe pecadinho, pecadão? Mas com a tecnologia existe. Para Deus não. Pecado é pecado. Ponto final. Vamos ver. Situação 1. Chega uma pessoa, um crente, perguntando para alguém que é do mundo. Estou falando para crente, tá? Estou falando para quem é do mundo, não. O mundo já é maligno. Se Cristo não alcançar, vai para o inferno. Eu estou falando para quem é crente. E isso acontece dentro das igrejas. Olha, companheiro, eu quero satisfazer as minhas vontades. Sabe, meus neurônios, feromônios, minha sem-vergonhice, queira chamar do jeito que você quiser, estão à flor da pele. Eu não aguento mais. O que eu faço? O mundo vai lhe dizer: use camisinha. Nesse caso não terá nenhum tipo de problema futuro. E eu acho que não é pecado, pois você estará protegido. A tua intenção não é fazer com que aquela pessoa sofra um dano futuro. Não é fazer com que aquela pessoa pegue algum tipo de doença. Então a tua intenção, queridos, ela é boa. Vai ser feliz. Mentira, fornicação, práticas ou qualquer tipo de ato fora do casamento, com ou sem camisinha, é pecado. 1 Coríntios 7. Se não consegue, case, porque é melhor estar casado do que viver abrasado. O mundo falar isso para você, você tem o direito de condenar. Pega a Bíblia, meu irmão. Se sofistica-se na Bíblia. Mostra a Bíblia para o mundo. Mostra quem é Deus. E tem muito crente que cai nesse conselho. Ah, pastor, não é pecado porque uma pessoa do mundo disse que eu vou estar protegido. Mentira. É mentira do cão. Eu falei para você não ficar com raiva de mim. Diga assim: eu te amo, pastor. Eu quero ver você no céu também. E se eu não estiver lá, você fala assim: olha, o que o pastor falou, pratique, que isso é bom. Mas eu quero estar lá com vocês também. Procedimento fora do casamento é pecado. Ah, pastor, mas tem a tecnologia. Hoje fizeram para quê? Eu queria saber o nome dessa pessoa, porque eu queria dar honra a ele. O cristão, eu falei isso na escola de clamor pela presença, no sábado. Venha, muito boa, sobre a pregação contemporânea. Funcionário da Caixa Econômica Federal, estava ali no seu caixa, fazendo os procedimentos bancários, recebendo as contas e efetuando as transações, quando de repente o gerente chama alguém e manda distribuir camisinha em período de carnaval. Aquele homem, quando pegou as camisinhas, eram 3. Eu lembro desse testemunho, por isso que eu queria saber o nome dele, para eu dar honra a esse homem cristão. Ele pegou as 3 camisinhas, olhou para o lixo
Isso é uma falta de vergonha. O colega do caixa ao lado falou assim: tu não quer não? Não. É mais 3 para mim. Sem vergonhice. Ele levantou no outro dia e pediu dispensa. Ele foi na ouvidoria geral da Caixa Econômica Federal. A gente tem que falar a verdade. Ele chegou, não sei qual é a classe que coloca, quem sabe? Chefe geral, da diretoria geral, o grau máximo da Caixa Econômica Federal. Ele falou assim: isso é pecado. Nós não podemos concordar, ser conivente com isso. Feriu princípios cristãos que está estabelecido por Deus. Falou desse jeitinho. E eu ouvi esse testemunho da boca dele. Sabe o que fizeram no ano seguinte? Nada de camisinha. Quer fazer, meu filho? Compra. Vou sustentar teu pecado. Sabe o que aconteceu com esse camarada? Foi mandado embora. Não, foi promovido a gerente. Por causa da atitude de cristão. Ele não perde emprego. Se você for certo, for justo, for verdadeiro, Deus garante. Porque você está falando no nome de um Deus que é vivo e poderoso. Agora, se você for conivente com essas mazelas do mundo, Deus ele vai fechar as portas. E você vai vir para o fundo do poço. Para você aprender a confiar em Deus. Nunca tive medo de falar a verdade para a chefe. Só que a gente fala com educação. Condena o pecado com educação. Ah, pastor, mas ele vai me mandar embora. Deus abre uma porta melhor. Quer satisfazer as suas vontades? Vai orar e satisfazer as vontades de Deus. Vai ver o que Deus quer. Vai fazer aquilo que Deus está mandando. Para de ficar dando a sua mente para o diabo ficar maquinando. Vai buscar Deus, irmão. Vai orar. Você passa 24 horas na vida aí fazendo o quê? 22 eu sei que é pecando. E as outras? Ah, pastor, eu não peco não. Abra a Bíblia aqui rapidinho. Se nós não vigiarmos, é o grande risco de nós passarmos 24 horas pecando. Situação 2. Mas se a camisinha rasgar e ela engravidar, o mundo vai dizer: não tem problema. Temos a pílula do dia seguinte. Embora você vai cometer um aborto, evitamos um problema futuro. Você não vai precisar pagar a pensão alimentícia. Olha que coisa linda. Você vai lá, satisfaz a sua vontade, né? Se der tudo errado, pílula do dia seguinte. Modernidade. Vamos aproveitar. O mundo está aí dando opções para você se corromper. O crente que é verdadeiro permanece fiel até o fim. Fez besteira, é homem para assumir. Ninguém vai te condenar por isso. Assuma as suas responsabilidades. Muitas das vezes eu e você, nós erramos e colocamos culpa no outro. E condenamos aqueles que aceitam a verdade. Temos que falar a verdade, queridos. Não pintando o sol com a peneira. Se aconteceu, assuma. Situação 3. Mas se eu pegar algum tipo de doença, o mundo vai dizer: filho, para que existem os médicos? Eles que se virem e resolvam o seu problema. Mais uma vez, eu não se importo com a consequência, não se importo com o pecado, importo somente comigo. O resto, que se vire. A pessoa ela fica cega, que ele não pensa nas consequências. A primeira intenção, o primeiro desejo, a primeira vontade é fazer aquilo que a sua carne pede. O resto depois a gente acerta. A gente para tudo. A gente dá um jeito. Pergunto para você: aonde está Deus? Aonde estão as ministrações que impactaram seu coração e não promoveram nenhum tipo de mudança? Porque a palavra está sendo pregada e fala assim: pecado é pecado, não fuja dele. E quando você sai lá fora, a primeira coisa que você faz é pecar. Aonde está Deus? Aonde está aquilo que está sendo falado aqui, ministrado aqui? Pastor, eu não sei. Cadê o evangelho que você está vivendo? Se você que se diz ser cristão, mas eu sou crente, e você se balança com uma situação dessa, você tem que rever seus conceitos, tem que se converter.
Eu vou pegar lá Joel 2 e falar assim: rasga o coração, não as vestes, e se converta ao Senhor. Ah, pastor, mas a menina me deu bola, eu dei uma balançada. Larga de ser incrédulo, irmão. Vá se converter, vá ser crente. Resista ao diabo. Sujeite-se a Deus. Com certeza, querido, se você fizer isso, o diabo vai correr de você. Vejam só, 3 situações facilmente resolvidas pelas pessoas que não são crentes. Isso tudo, querido, só vale quando eu quero satisfazer a minha vontade. Mas eu não quero ouvir a voz de Deus, somente fazer a minha vontade. A concupiscência da minha carne vale tudo, até mesmo arriscar a minha salvação e ficar longe de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte: no temor do Senhor há firme confiança. Diga assim: firme, firme. Mas diga com fé: firme, firme. Confiança. Amém. Os seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. Provérbios 14, 26, 27. Se no Senhor eu tenho uma firme confiança, para que eu vou me corromper? Para que eu vou pegar atalho? Para que eu vou deixar ser agregado em mim fermento dos fariseus? Firme confiança, porque os seus filhos vão ter lugar de refúgio. O segundo sistema, o temor do Senhor vai nos dar forças para vencer essas tentações carnais. Basta ficarmos firmes e com foco em Cristo. Ou seja, não se vendendo para esse sistema que é demoníaco, que é maligno, que é do diabo. Aleluia. O segundo sistema, que é maligno, é a concupiscência dos olhos. Tem crente que tem uns olhão. Ricardo compra um carro, o Jerry compra um sapato da Calveste. Calamandaia, irmão. Eis que te digo que isso vai ser meu. E não amarre não, viu? Porque Deus é poderoso. Você não sabe o Deus que eu sirvo, o Deus do zóio grande, o espírito de Dadá, sanguessuga. Não é pra rir, queridos, mas é pra chorar. É pra chorar. Olha pro teu irmão, você tem um zóio grande. Olha, você tem que dar uma fechadinha. A concupiscência dos olhos se refere à cobiça, inveja ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. Vou pegar as mulheres, que os homens já sofreram. Passa um homem na rua de camiseta cavada, colada, parecendo que o cara tá dando de mamar, peitão desse tamanho. Vocês viram, né? Já aconteceu com vocês, né? Jesus, queima os olhos. A Bíblia diz: se teu olho pega, faz você pecar, arranca por fora. Que ia ter de gente cega dentro da igreja, irmão. A gente ia ter que colocar piso tátil para os irmãos entrarem dentro da igreja, né? Aleluia. Aí passa aquele cara que acabou de dar a luz a um filho, que está amamentando. De tanto ele segurar a criança, os bíceps meio alto, pescocinho triângulo, o cara nem vira pro lado, ele tem que tirar o corpo todo, parece um Robocop. Aí a irmãzinha olha aquilo, é agradável aos olhos, o que ela faz? Ela foge, né? Não é verdade? Ela foge, com ele, se possível for. O homem passa e ela nem pisca nem respira, é que nem no cielo, nada, você nem respira. E quando ele passa, esse é meu sonho consumo. Consequentemente, os homens também não são diferentes. Não é aquela mulher que hoje é moda, ou como é que é, tomara que caia, tomara que suba. O que é isso, pastor? É só uma faixa de pano, ou cai ou sobe. Não sei se aquilo é saia, mas é uma tira também. E quando passa, aí a mulher pega o homem olhando, né? Coisa legal, né? Por que você está olhando?
O que ela tem que eu não tenho? Aí o cara vai olhar assim. Aí você vai olhar para a mulher, como tem desculpa para tudo, você vai falar assim: mulher, mas você é egoísta. Por que você pergunta o que ela tem que você não tem? Por que você pergunta o que eu tenho que ela não tem? Essa parte eu. Você tem a minha e ela não tem. Se refere à cobiça, inveja ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. A concupiscência dos olhos nos leva a colocar as coisas materiais na frente do Senhor. As coisas materiais vêm em primeiro lugar em nossas vidas. Tudo vai nos chamar a atenção. Tudo que é vistoso, tudo que é agradável aos olhos, tudo aquilo que não prejudica a minha visão, eu coloco em primeiro lugar. Por que não Deus? Porque Deus eu não vejo, pastor. Você quer ver Deus? Começa a orar. Começa a Bíblia. Você vai ver a Deus. Ah, Deus eu não vejo, porque como eu coloquei ele na frente. Mas pastor, seja sincero, Deus entende, não entende? Eu vou falar bem claro para você, eu não gosto desse vocabulário não. Deus entende porque Ele é Deus, Ele é soberano, sabe todas as coisas. Mas entender não entende não. Sem vergonha para Ele é sem vergonha, Ele não vai entender não. Se Cristo vier e você ficar com essa sem vergonha, Ele vai te deixar. E você pode chorar: Senhor, mas tu não entendia? É, eu entendia, mas você não entendeu a minha palavra, que isso é pecado. A cobiça dos olhos é pecado. A inveja é pecado. E olha que olho grande, irmão. É um negócio violento. É pior do que obra de feitiçaria. Se você tiver um zoião, venha com óculos agora. A Bíblia diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mateus 6, 22 e 23. O que você tem colocado os seus olhos para ficar contemplando? Às vezes eu estou lá no meu trabalho, eu fico olhando para cima, aquela palha toda velha, cheia de bicho. Quando chove, olha tudo e fala: Senhor, eu quero contemplar a tua face. Eu não me importo na palha. Eu olho para o alto, que lá é de lá que vem o meu socorro. Às vezes vai o cara do trabalho lá: o que você está olhando para cima, com a palha toda furada? Eu quero ver Deus. E às vezes nós colocamos o nosso foco nas coisas que são materiais. O terceiro e último sistema, que é maligno, é a soberba da vida. A soberba da vida significa espírito de arrogância. Aquela pessoa arrogante, orgulhosa, independente. Uma pessoa que se acha autossuficiente, que não reconhece Deus como seu único Senhor e Salvador. Esse tipo de pessoa somente busca a sua autoexaltação. A minha pregação, irmãos, hoje vai falar contigo, aleluia. E se você sair daqui da mesma forma que você entrou, Deus Ele não é comigo, porque eu sou o quarto querubim ungido da região celestial de Deus. Aquela pessoa, ela chama a atenção e tenta se exaltar. Ah, irmão, se eu não orar, você não é curada. Calamanaia. Não, irmão, se eu não pregar, se hoje eu não estiver cantando, o louvor não vai fluir. A promoção de si mesmo. Um dia chegou um rapaz. Deixa eu dar uma dica para você, pregador. O crente, ele não se convida, ele é convidado. Chegou um rapaz para pregar: pastor, deixa eu pregar na tua igreja. Eu falei: deixa não. Na lata, irmão, sem dó. Mas pastor, quando eu prego, eu falei: quando Jesus está na igreja. Pastor, mas você, quando eu oro, as pessoas são curadas, mas quem cura é Jesus. Pessoas se exaltando. Aí eu falei: não, meu querido, isso aqui a gente grava, tal. Ele: deixa eu pregar, você vai vender meu CD. Eu falei: não vou. Tava eu e você foi atrás do Gilson. Vou falar o nome não, porque o mal a gente não pode falar, nem entregar o nome do santo. Aí foi atrás do Gilson, o Gilson já estava sabendo. Ele: meu irmão, não. Se exaltar. Você quer ser exaltado por Deus? Se humilhe, seja servo, toma posição de servo. Servante de Deus vai te colocar em lugares altos, porque Ele vai saber que o seu coração não está voltado à vaidade, não está voltado à soberba, não está voltado à arrogância, e sim está voltado para Ele, porque toda a honra e glória é dele. Os testemunhos que eu recebo pelas mensagens é para Ele. Se não fosse Ele, eu não mandaria.
Essa pessoa julga ser independente e quer que tudo gire ao seu redor, quer ser o centro das atenções. Detalhe, vive de ânimo dobre. Ora não crê em Deus, e tem hora que realmente não crê. Sempre para baixo, sempre para baixo. Ô bichinha bruta essa tal de egoísta, hein? E o André até brinca, né? Cadê o André? Né, André? A gente até brinca. Oh, e aí, bruto? Uma pessoa amargurada. Você não consegue ter relacionamento com ela. A soberba da vida nos tenta glorificarmos a nós mesmos, ao invés de glorificarmos ao Senhor. Tudo é meu, tudo sou eu, e tudo gira em torno de mim. Se não girar, nada acontece. Esse sistema, queridos, que o mundo impõe como estilo de vida, é complicado queremos fugir dele, pois estamos inseridos no mundo. Mas glória a Deus, não somos forçados a compactuar com o mundo e nem viver como o mundo vive. Nós somos livres. Cristo nos libertou. Nós não somos forçados a viver por isso. O nosso dever é único e exclusivamente condenar essas práticas e apregoar o ano aceitável do Senhor, falando que realmente é pecado. Ah, pastor, mas se o povo virar as costas para mim, pode ter certeza, Jesus não vai. Jesus vai continuar contigo. O cristão tem que entender que o mundo é temporário. O reino de Deus é eterno. Agora, em qual eu devo investir? Você vai investir naquilo que você acredita. Se você acredita que o mundo é uma opção de vida que vai te levar para o inferno e você vai ser feliz com isso, invista no mundo. Agora, se você vê que Deus lhe amou de tal maneira que deu seu único filho para que você não perecesse nesse mundo, mas sim que você tivesse uma vida eterna, invista em Deus. E esse eu falo, vale a pena cada minuto, vale a pena cada afronta, vale a pena cada palavra, vale a pena cada não, cada porta fechada que você leva, por amor de Jesus. Porque a palavra lançada, ela não tem volta. Se você falou do amor de Deus, o pior dos pecadores, ele ouviu, algo foi plantado, e quem vai dar conta do recado é Deus. Sei que muita coisa que eu falei aqui ainda impera sobre o seu coração. Às vezes a concupiscência da carne, às vezes a concupiscência dos olhos, às vezes a soberba da vida, às vezes você é arrogante. Mas não é o meu dever julgar nem te condenar, e sim te orientar que Jesus Cristo ele está voltando e vai querer levar uma igreja sem mácula, uma igreja que não é corrupta, mas sim uma igreja santa. Jesus, certa feita, ele subiu no monte para orar, um monte chamado Getsemane, e ali ele, na qualidade de Deus, ele contemplou a cruz. Só que essa cruz que ele contemplou, ele viu o povo trocando Barrabás por ele. Ele conseguiu, como Deus, ouvir falar assim: solte Barrabás, crucifique Jesus. Ele viu um povo da qual ele veio falar assim: você não é Cristo. Ele viu na cruz os espinhos, ele viu cada chicotada que ele levou, ele viu o povo cuspindo, ele viu a lança transpassando, e ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Porque na qualidade de Deus ele viu que muita gente ia fazer isso, mas só que Deus, ele não se limitou com a cruz, ele olhou além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, ele pôde contemplar um povo que está reunido essa noite em outros lugares, dizendo santo, dizendo santo, dizendo santo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Ele viu um povo que estava adorando pelo que ele é, não pelo que ele pode dar. E quando ele começou a olhar para mim e para você, ele falou assim: Deus, esquece tudo que eu falei, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque existe um povo que não vai ser corrompido pelo sistema do mundo. Existe um povo, Deus, que vai me adorar. Existe um povo que vai se render aos pés do Senhor e vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se ainda que eles há algo no seu coração que está sendo mais forte do que Cristo, eu recomendo que você venha renunciar isso da sua vida, que venha arrancar da sua vida e se ajudar aos pés do Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nos prostramos
Não há um lugar mais alto para se estar do que aos teus pés, Senhor. Oh Deus. Me